Elas. Elas os reuniram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Quem são elas? Quem está sendo reunido? E por que isso é importante para nós no nosso serviço sagrado hoje? O contexto nos dá as respostas. Abra a Bíblia em Apocalipse, capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 13, que diz: E vi 3 expressões inspiradas, impuras, parecidas com rãs, sair da boca do dragão, da boca da fera e da boca do falso profeta. De fato, são expressões inspiradas por demônios e realizam sinais. Vão aos reis de toda a terra habitada, a fim de reuni-los para a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. O versículo 16 diz: E elas, as expressões, os reuniram, ou seja, os reis de toda a terra habitada, no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Expressões. Essas expressões devem ser bem convincentes, porque elas reúnem não só alguns reis de um lugar ou outro, mas os reis de toda a terra habitada para essa situação chamada Armagedon. Notem que essas expressões são impuras. Então, elas não vêm de Jeová, mas elas são inspiradas por demônios. Elas saem principalmente da boca do dragão, Satanás, o diabo, o pai da mentira. Mas quem transmite essas expressões? Lemos no versículo 13 que essas expressões também saem da boca da fera e da boca do falso profeta, elementos políticos do mundo de Satanás. Então, essas expressões impuras, inspiradas por demônios, vêm do diabo. Mas quem emite, fala, repete e pronuncia essas expressões são as pessoas do mundo de Satanás. Mas que expressões são essas que chegam até a convencer reis a fazer alguma coisa? O que seria tão convincente? Desde 1914, Satanás tem se esforçado para enganar ainda mais toda a terra habitada. E um dos objetivos de Satanás é fazer as pessoas pensar que o seu modo de governar é o melhor, que elas podem conseguir paz e segurança por meio dos seus governos e instituições. E como indica 1 Tessalonicenses 5, 1 a 3, logo eles vão dizer que conseguiram verdadeira paz e segurança. Mas o que fortalece essas expressões inspiradas são os sinais. Os sinais dão a entender que essas expressões estão realmente se cumprindo e que elas talvez até tenham o apoio de Deus. Mas o único Deus que apoia essas expressões inspiradas é o Deus deste mundo. Mas será que é a primeira vez que Satanás, o diabo, usa milagres para fazer as pessoas acreditarem em suas ideias, suas mentiras? Em Êxodo 7, 10 a 12, Jeová fez com que o bastão de Arão se tornasse uma serpente. Mas os sacerdotes de Faraó conseguiram fazer a mesma coisa com suas artes mágicas. Eles também conseguiram imitar a primeira e a segunda das 10 pragas. Tudo bem, mas e na época dos primeiros cristãos? Em 2 Tessalonicenses 2, 3 a 12, Paulo indicou que a apostasia, que com o tempo deu origem ao clero da cristandade, seria apoiada pela atuação de Satanás com toda a obra poderosa, com sinais e milagres mentirosos. 2 Tessalonicenses 2, 9.
Além disso, na sua profecia sobre os últimos dias, em Marcos 13:22, Jesus disse: surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e milagres, a fim de desencaminhar, se possível, até os escolhidos. Então, os demônios também ensinam. E, às vezes, Satanás e os demônios podem apoiar suas afirmações falsas com milagres. Mas é claro que o poder deles, nesse sentido, é limitado. Podemos entender isso lendo Apocalipse 16:16, que diz que eles foram reunidos no lugar que em hebraico se chama Armagedon, para a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Só Jeová pode ter esse título. E isso é uma garantia de que a vontade de Jeová por fim vai prevalecer. Mas será que alguns que se dizem cristãos podem começar a acreditar em expressões inspiradas por demônios que realizam sinais? Se isso não fosse possível, pelo menos em base individual, por que Apocalipse, capítulo 16, traz esse aviso bem no meio da consideração sobre o Armagedon? O versículo que não lemos, o versículo 15, traz um lembrete muito importante para cada um de nós. Às vezes, não lemos esse versículo quando falamos sobre o Armagedon, mas esse versículo não é apenas uma informação adicional, um pensamento sábio acrescentado sem nenhum motivo. É muito importante. Vamos ler. Escute, versículo 15. Venho como um ladrão. Feliz aquele que fica desperto e conserva consigo as suas roupas, para que não ande nu e as pessoas não olhem para a sua vergonha. Então, aqui estamos, bem perto do começo da grande tribulação. Você tem uma identidade, roupas, uma identidade como testemunha fiel de Jeová. Não perca a sua identidade. Como? Por continuar alerta espiritualmente. O artigo de onde o texto foi tirado é Seu livramento está se aproximando. Está na Sentinela de 15 de julho de 2015. O artigo traz um resumo de vários textos que provam que Babilônia Grande vai ser destruída. Daí a parte inicial da grande tribulação vai ser abreviada. Vai haver um breve alívio. E nessa ocasião, a maioria das pessoas vai procurar refúgio nas organizações humanas. Nossa mensagem vai passar de boas novas para julgamento. Então, o grupo de nações, chamado de Gog de Magog, vai estar pronto para atacar os ungidos e seus associados. Nós só vamos conseguir passar pela grande tribulação se formos leais a Jeová e se apoiarmos os ungidos e obedecermos a eles. Isso vai ser muito importante. Então, o que precisamos fazer? Ficar alertas. Você tem uma identidade, não apenas como betelita ou formado em Gileade. Não. Com a ajuda de Jeová, você se esforçou muito para ter uma identidade como adorador dele. Não perca isso. Tem uma conduta santa. Isso inclui coisas que não fazemos, coisas que não assistimos, coisas que não lemos, coisas que não pensamos e coisas que não dizemos. Não deixe que os demônios usem expressões inspiradas e impuras para mudar sua identidade como cristão. Pratique atos de devoção a Deus, ou seja, as coisas que fazemos. Pregar, passar tempo orando, ter estudo pessoal. Muita coisa é considerada em Gileade, mas não tudo. A Bíblia de estudo é fantástica e está ficando cada vez melhor. Ela nos ajuda a fortalecer ainda mais nossa amizade com Jeová. Continue a tirar tempo para praticar atos de devoção a Deus agora, e você vai se sair bem no futuro. Você não vai ser enganado por expressões que realizam sinais, como acontece com outras pessoas. Não. Você vai sobreviver ao grande dia de Deus, o Todo-Poderoso, que agora está muito, muito perto.